Bem-vindos ao canal Dias Marley. Chegamos à segunda rodada. Nessa rodada, o sistema de valorização é único, totalmente diferente do resto do campeonato. Fica comigo até o final que você vai entender aí direitinho como é que funciona. É muito mais fácil do que parece. O pessoal tá complicando por aí, mas é bem simples, bem direto. Então fica comigo até o final. Já comenta aí quem foi o seu maior pontuador. Você pegou essa dica aí? Dá uma olhadinha. Dá uma olhada aí, quem mais? Tassiano também é uma boa, pontua bem, jogador aqui bem versátil, aí faz pontuações em vários scouts diferentes. Vou com o Tassiano. Tassiano, por enquanto, eu acho aí que o Bahia vai dar trabalho pro Santos em casa, então vou de Tassiano, beleza? Bom, se você não pegou essa dica é porque você ainda não se inscreveu no canal. Rola aí pra baixo, ó, o botãozinho vermelho, se inscreve no canal, não perde nenhum vídeo de dica aí, ó. Teremos vídeo de dica todas as rodadas. Então, se inscreve e não perde. Bora pro vídeo. Tá aí o desempenho do nosso time na primeira rodada. Fizemos aí 42,88 e valorizamos aí quase 12 cartoletas. Foi um saldo positivo, poderia ter sido melhor, né? Você lembra? Precisamos de mais um meia. Ó, o Tassiano a gente já escalou. Ó, aqui são as minhas dúvidas aí, ó. Lisieiro ou Lucas Evangelista aí. São duas boas opções. O Evangelista até pontua melhor normalmente, considerando aí o histórico de cartola dele do ano passado. O Lisieiro não é um jogador que vai estourar, a menos que faça um gol, que faça alguma coisa muito diferente ali, mas ele te entrega ali sempre 5, 6 pontos. E o Lisieiro custando 6 cartoletas, se ele te entregar 6 pontos, ele vai estourar aí de valorização. Tá? E eu acho que o São Paulo tem um jogo aí, teoricamente, tá vindo embalado aí, eu acho que o Lisieiro pode ser melhor. Vou com o Lisieiro, mas deixa aí a dica do Lucas Evangelista também, uma boa opção, beleza? Mas não adianta ficar aí chorando o leite derramado, então vamos para a próxima rodada. Antes disso, vamos dar uma espiadinha aí nos mais escalados. Lembra que eu falei? Nós vamos sempre fugir aí dos mais escalados, dar opções diferentes para vocês. Aí está os mais escalados aí para essa segunda rodada. O pessoal tá confiando bastante aí no Palmeiras, no Fluminense e no Red Bull. Praticamente esse é o resumo do time. Jailson estreando, já vou avisando aí que jogadores que estão estreando aí nessa segunda rodada, a valorização é um pouquinho diferente, não é como a primeira, não é como a segunda, então ele tem uma valorização própria só dele. A minha recomendação é que você fuja desses casos aí, a menos que seja um jogador muito barato, que tenha muito potencial de valorizar. Caso não seja esse o caso, foge desses jogadores aí. Então ó, nós temos aí Jailson no gol, Luan e Léo Ortiz na zaga, Vitor Luiz e Samuel Xavier nas laterais, Veiga, Evangelista e Nenê no meio. Nenê? É sério isso? Rony, Hulk e Fred. Fred, meu Deus! Como assim? E o técnico aí é o Lisca doido. Então, ó, já vou te fazer um resumo desse time dos mais escalados aí. Algumas coisas aí a gente não vai escalar ninguém, né, desses times no nosso, a gente vai trazer opções diferentes. Mas essa rodada tá muito fácil. Porque aí desse time todo aí, o que eu fiquei com dó aí talvez de deixar de fora são os laterais. Os dois laterais são boas opções, tanto o Vitor Luiz como o Samuel Xavier são boas opções. O Léo Ortiz também é uma boa opção. No meio aí o Evangelista, que é uma das melhores opções para rodada, talvez a melhor opção para rodada, eu acho que é o Lucas Evangelista aí. Então a gente vai deixar de fora, mas tudo bem, vamos escalar aí alternativas, buscar novos jogadores aí para deixar de opção para vocês. O Veiga pode surpreender, porque tem um jogo relativamente mais fácil e o Veiga em casa sempre produz muito, então pode ser uma opção. Assim como o Rony, mas eu particularmente acredito mais no desempenho do Veiga do que do Rony, mas o Rony também pode dar certo. O Hulk eu já acho ainda um pouco ousado, embora o Galo vai jogar fora de casa aí. O Sport normalmente joga bem fechadinho nessas ocasiões aí, então não vejo como tão boa opção. Tudo bem que na primeira rodada deu certo, né? Mas se lembra aí que eu te falei, né? Na hora que eu tava analisando os mais escalados da primeira rodada, tinha vários jogadores caros aí e o único que deu certo foi o Hulk. Quem pegou Galhardo, Gabigol, Marinho, perdeu muita cartoleta, não teve a pontuação esperada, então toma muito cuidado aí com esses jogadores, pensando assim só nos jogadores famosos, aí nos jogadores bam, porque nem sempre dá certo. E o Fred eu acho que deve ser piada, não é possível. 637 mil times com o Fred. Meu Deus, como assim, cara? Esse pessoal não assistiu a Copa, não? Vamos voltar lá pro nosso time. Primeira coisa aí, já vende todo mundo, vamos começar do zero, vamos abrir o nosso time aí zeradinho.
Beleza? E aí vamos analisando aí posição por posição. Eu gosto de escalar aí primeiro o técnico, porque o técnico a gente vai acabar gastando pouco mesmo, então a gente escolhe um técnico baratinho, que tenha uma possibilidade aí de valorizar, ou que tenha um jogo mais favorável, e aí a gente vai seguindo. Ó, uma dica para essa rodada aí, organize aí já por valorização. Valorização. Você vai ver os caras aí que mais valorizaram. Vou fazer uma pausa no vídeo rapidinho só para responder o Thiago, que ficou me zoando aí, ó, que eu escalei o Barroca contra o time dele. E aí só avisar o seguinte, ó. Barroca foi a melhor valorização que teve dos técnicos. Eu avisei no vídeo. O Goianiense vai surpreender. Não surpreendeu uma vez, surpreendeu duas. Vem comigo que as dicas são boas. Só para você entender, o sistema de valorização, como é que o jogador vai valorizar, isso serve para o técnico também, tá bom? Como é que funciona a valorização da segunda rodada? Eu tô vendo aí vários influenciadores aí, vários canais mostrando uma fórmula elaborada aí, mas eu como professor de matemática vou simplificar para você. O jogador precisa fazer, o técnico, ele precisa fazer uma pontuação, olha aí nos pontos, ó, na média dele, tá? Então, como ele só tem um jogo, essa é a pontuação representa a média dele, ele precisa fazer a média chegar no preço. Então, ó, o Barroca, por exemplo, ele já tem aí 7,18 e o preço dele é 7,9. Ou seja, ele pode zerar, se ele não fizer nada, zerou, ele ainda vai valorizar alguns centavos aí de cartoleta. Então, sempre isso serve para todos os jogadores. Então, por exemplo, ó, o Barbieri tem um jogo favorável, o Red Bull vem bem. Então, você pode pensar aí, ó, ele já tem 8,74. Para ele valorizar, ele precisa de quanto? Ele precisa atingir o preço. Então, ele precisa atingir o preço. Então, falta quanto aqui na média dele para atingir o preço? Então, se ele fizer mais 2 pontinhos aí, a média dele, somado, né, a pontuação dessa segunda rodada, somado com a média dele, tem que dar o preço. Então, se ele fizer 2 pontinhos, ele já baixa aqui o preço dele e já valoriza mais um pouquinho. Beleza? Essa é a regrinha que serve para todos. Então, quais são as vantagens principais? Jogadores que estiverem como o Barroca, que tem uma média maior do que o preço. Quer dizer que ele pode até negativar ou até zerar, que ele vai continuar valorizando. Por que isso acontece? Na segunda rodada, o Cartola está fazendo aí o equilíbrio do preço do jogador pelo que ele entrega. Então, às vezes um jogador muito barato entrega muita pontuação, o Cartola entende que, olha, a gente precificou errado esse cara era melhor do que a gente pensava, então vamos subir um pouco o preço dele. Então ele vai equilibrando aí. Assim como eles também colocam o preço muito alto de alguns jogadores, e aí conforme o jogador vai decepcionando, ele vai ter que ir descendo o preço dele. Para técnico aí, ó, nessa rodada, eu vou com o Roger Machado, que tem um jogo para mim mais favorável. Comentei disso na outra rodada, alguns palpites de jogos aí. Vocês lembram aí, vocês ficaram bravos quando eu disse que o Atlético teria um jogo difícil e foi surpreendido pelo Fortaleza. Quando eu falei que o Inter também teria um jogo difícil, embora o Inter eu achei que ainda ganhasse, mas que o Inter teria um jogo difícil e também foi surpreendido. Então, ó, pega essa dica aí que o jogo mais favorável da rodada aí é o Fluminense. Roger Machado aí, que tem um jogo mais fácil pela frente. Vamos pro gol. Goleiro é sempre complicado. Ó, Fernando Miguel também se encaixa naquele perfil. Ele tem 17 de média aí, ele tem 17 pontos. E ele precisa fazer aí a pontuação para chegar no preço. Ou seja, se o preço está menor, ele pode zerar, ele pode até negativar um pouquinho aí, que ele vai valorizar, beleza? Mas, não vou pegar aí o Fernando Miguel contra o São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha, embora seja um jogo difícil, né? Deu pra ver que o Goianiense é um time organizado. Ó, quem tem muita cartoleta para gastar aí, ó, Volpe, 17,50 e o preço dele é 20. Então, precisando aí de 2, 3 pontinhos aí para chegar no valor do preço e já começar a valorizar. Ó, nosso goleiro aí da primeira rodada, o Matheus Klaus, vai continuar com a gente. O Red Bull, até acho que o Red Bull seja favorito para esse jogo aí, mas o Red Bull ele chuta muito, é o time que tem muita finalização, tá sem o Claudinho que tá na seleção, então o Red Bull sem o Claudinho também muda um pouco aí a cara do Red Bull, não pode ser que não dê, que não seja tão favorito assim, então pode ser um jogo bem equilibrado aqui, eu espero um jogo equilibrado, mas um jogo que o Red Bull vai chutar muito no gol, mesmo que faça um golzinho aí ou outro, o Matheus Klaus vai ter a oportunidade de defender muito. E ele se encaixa naquele perfil, ó. Ele tem uma média de 9, sendo que ele custa 7,66. Ou seja, a chance dele negativar tanto assim para que prejudique essa valorização dele é muito pequena.
tá? Então, é o nosso goleiro da primeira rodada e segue com a gente aí na segunda rodada. Vamos já escalar o goleiro reserva, né? Como eu falei, pra gente não esquecer os reservas. Se a gente deixa pro final, a gente acaba esquecendo. Ó, o Matheus Claus custa 7,66, então o nosso preço de goleiro reserva vai ter que ser até 7,66. Vocês já viram lá, ó, que o Jailson está sendo um dos mais escalados. Tudo bem porque ele custa 4 cartoletas, então até dá para aceitar aí. Ele precisa fazer próximo de 3 pontos para começar a valorizar, para pelo menos não perder. 3 pontinhos ele não perde nada. Segue aí na valorização normal, tá bom? Mas ele ainda assim precisa fazer 3 pontinhos. Se perder o SG já vai complicar. Mas acredito que tem uma boa chance, tá? Acho que não é uma escalação tão absurda não. Até poderia colocar ele no banco. Júlio César, velho. Torcedor do RB, eu tenho um dia de paz, mano. Cleiton não vai jogar e entra o reserva, que é o Júlio César. Meu Deus. Volta, Cleiton. Ó, nós vamos escalar aí o Cavicchioli. Matheus Cavicchioli aí contra o Corinthians. Joga em casa. Embora ele tenha desvalorizado um pouquinho, ó, você vê que ele tem uma média de 2 e o preço dele é de 5,5 aí, então ele precisa um pouquinho mais de 2 pontos, aí com 3 pontos ele já valoriza. Eu acho que é possível aí, o Corinthians vai ter que ir para cima, né, para tentar reagir aí das pancadas que anda levando. Ó, nas laterais aí nós temos esse Igor Cariús aí como o mais valorizado. Ele valorizou 7,54, ele custava 2 cartoletas, fez 11,70. Velho, ótima possibilidade. E eu vou te falar, olha, mesmo sendo contra o São Paulo, que eu não gosto de fazer isso, de escalar contra o meu time aí, principalmente porque eu acho que o São Paulo ganha, mas esse aqui é uma valorização muito certa. Ele já tem 11,70 de média, ele precisa chegar aos 9,54 para começar a valorizar. Ou seja, ele já começa o jogo valorizando bem, valorizando e valorizando muito. Então, mesmo que perca o SG, mesmo que ele faça aí 2, 3 pontinhos, ele vai valorizar bastante, beleza? Vale a pena aí, se você tiver cartoleta, porque agora ele ficou carinho, né? 9,54, mas vale a pena, beleza? Igor Cariús. O nosso segundo lateral aí, ó, poderia ser o Léo aí contra, o Léo surpreendeu na primeira rodada, foi muito bem. O Natanael também é uma opção aí, ó, também do Goianiense, mas eu não vou dobrar, né? Mas ó, 7,10 para chegar em 7,73, tá fácil, tranquilo, um pontinho ele já começa a valorizar. Igor Vinícius estava no nosso time aí na primeira rodada, também é uma boa opção. Então, chega bem aí o ataque, tá jogando bem, então pode ser fácil de valorizar. O Dudu, eu gosto mais dele fora de casa, acho que talvez não seja uma boa para essa. Kelvin também, o nosso lateral também, que foi muito bem na primeira rodada, 4,94, 4,10, ou seja, um pontinho ele começa a valorizar. Entre os mais escalados tá aí o Samuel Xavier, que é uma ótima opção. Mas como a gente não pode ir com os mais escalados aí, então a gente não vai de Samuel Xavier, a gente vai de Egídio para fazer uma ponte aí diferente. Como eu disse, o Fluminense tem um jogo mais tranquilo, então vamos de Egídio, beleza? Opa, já estava esquecendo do reserva aí. Vamos voltar lá, escalar o nosso reserva. Lateral reserva. Vamos ver o que nós temos aí de lateral. Como o Egídio é mais caro, eu vou deixar o Samuel Xavier no banco só para o caso do Egídio não jogar e entre o Samuel Xavier, beleza? Pronto, fica fácil assim. A gente tinha combinado que escalar o ataque primeiro, né? Vamos para ataque, vamos ver os nossos atacantes. Eu já escalo o Elinho, não tem como. Como que o Elinho não tá entre os mais escalados, brother? Ele fez 15 pontos, ele custa 13,92. Ou seja, ele pode fazer menos um que ele valoriza ainda. Tem um jogo de boa, ele fez um gol que ele fez, 8 pontos e pontuou 15. Ou seja, ele foi muito além do gol, ele produz muito scout, tá jogando muito. Elinho tem que estar aí nos mais escalados, brother. Elinho, vamos aproveitar que não tá nos mais escalados, vamos colocar no nosso time para fazer um diferente. Outro jogador que não tem como deixar de fora, cara, Caio Paulista. Lembra aí que o Caio Paulista, do Fluminense, jogou o primeiro jogo contra o São Paulo, foi um jogo feio de 0-0 e o camarada pontuou 9 pontos, ele fez 9 pontos. Ele custa menos de 9, então ele tá naquela bacia lá que eu falei, olha, não tem como deixar de fora. Um jogo tranquilo para ele aí. Se ele fizer a mesma pontuação aí, a mesma só roubada de bola e tal, fizer aí 5 pontos, vai valorizar muito. Se por um acaso fizer um gol, estoura na pontuação, estoura na valorização, não pode ficar de fora. Agora aí pro terceiro atacante,
Aí a gente vai ter que pensar um pouquinho, ó. Zé Roberto é uma ótima, embora seja com o São Paulo também eu acho que ganha, mas provavelmente toma um golzinho aí. O Goianinha está embalado, Zé Roberto pode ser uma boa. O Hulk nessa não é um absurdo não, porque ó, tem 12,40, para chegar em 17,60 aí ele precisa aí de 5 pontinhos, tudo bem que ainda 5 pontinhos precisa de uma assistência, um gol, mas depois do pênalti Mandrake que der em cima dele lá, se derem um assim por rodada, vai ter mais um para ele bater, né? Então, Rossi, acho que nessa fica mais difícil. Olha, vocês vão rir aí, ó, de novo. Pega essa dica diferenciada, hein, que não tá no time de ninguém. Robson, do Fortaleza contra o Inter. Isso mesmo. Ó, até acho que o Inter aí é favorito contra o Fortaleza, mas o Robson aí, ele é sempre decisivo, aí, muito participativo. Ele tem aí, ó, 7,40, fez 7,40 e custa 10 cartoletas. Então ele precisa de 3 pontinhos aí para começar a valorizar. Se ele fizer um gol, você surpreende aí, tanto na pontuação como na valorização. Então, ó, dentre os atacantes que nós temos aí, o Vitinho também seria uma boa, jogando, só que joga fora de casa, mas o Vitinho também é uma boa. Fred, mano, é a estreia do Fred custando 12. O Fred precisa de 8. Se ele fizer um gol, ele não vai valorizar nem desvalorizar, vai ficar no 0 a 0. Ele precisa de um gol para ficar no 0 a 0. Se ele entrar e fizer uma pontuação normal de Fred aí de 1, 2 pontos, você vai perder metade dessas cartoletas. Então, assim, eu não consigo entender como tá nos mais escalados aí, vamos ter que deixa pra galera, pede pro seu adversário pôr o Fred, tá bom? Então, ó, outra boa opção aí, ó, bem diferente aí é o Kaiser, cara. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, porque ele já não tá tão valorizado, ó, ele tem 3, precisa chegar em 9,60, então ele precisa fazer uns 7 pontos aí, 6 e pouco pra poder valorizar. Mas se ele fizer um golzinho... Vamos reserva no ataque. A vantagem de ser usado no ataque é nosso menor, esse no ataque é 8. A vantagem aí de ser usado no ataque, ó, Caio Paulista, nosso menor valor de atacante, 8,35, é que a gente tem uma gordura boa para queimar aí no banco. A gente pode escalar um atacante até 8,35. Então tem bastante opção aí, ó. Vamos dar uma olhada aí. Cleison, Felipe Azevedo, o próprio Vitinho, que eu falei que era uma boa. Ó, uma outra dica aí boa. Embora o Santos tenha tomado 3 a 0 do Bahia aí na primeira rodada, Santos favorito nessa, hein? O Santos ganha. Pode anotar aí. Então, Caio Jorge pode ser uma ótima. Mas eu acho que aí no Palmeiras é um jogo mais favorável. Todo mundo indo de Rony, sabe aquela coisa que todo mundo escala o Rony e aí a gente vem aqui, ó, escala o Luiz Adriano e o Luiz Adriano mita. Então vamos deixar ele no banco aí. Se alguma coisa der errado com os nossos atacantes aí, que são aí as nossas apostas, até cabe o Luiz Adriano aqui no lugar do Robson, hein? Mas é que aí eu acho que para a questão de valorização já é mais difícil. O Luiz Adriano, para valorizar, já precisa de um pouquinho mais. Então vamos deixar aí o Luiz Adriano no banco. Alguma coisa acontecer, ele entra aí para complementar. O mito Tassiano. Esse tem cadeira cativa aqui no time. Foi ele que salvou aí a valorização, ó, 10 cartoletas de valorização, tem 18 pontos de média, precisa atingir 16,70, ou seja, já atingiu, já tá valendo a pena. O Evangelista aí também seria uma ótima, talvez até melhor do que o Tassiano, porque eu acho que o Red Bull é um pouquinho mais aí favorito aí jogando em casa, mas o Tassiano aqui, ó, ele precisa fazer nada. Se ele jogar e não fizer pontuação nenhuma, ele já vai valorizar. Bom, já que não dá para ir de Evangelista, ó, vamos dar uma olhada aí no nosso outro meia. Nós vamos de Ramírez, aí é também do Red Bull, ótima opção aí, ó, fez 5,30, custa 6,40, então tá facinho de valorizar. E aí falta um meia aí, vamos ver aí quem que a gente vai escalar. Olha, eu fiquei com vontade de escalar o Ederson aí, mas aí eu já peguei um atacante do Fortaleza, tô achando que, né, tô muito ousadia aí no Fortaleza. Ó, minha dúvida aí de novo, ó. Você viu que da última vez que eu fiquei na dúvida entre Evangelista e Lisieiro, eu peguei o Lisieiro e o Evangelista mitou, né?
Minha dúvida aí é Jean Mota, Jean Morto ou Gabriel Teixeira. Eu acredito que os dois jogos aí são muito favoráveis. O Santos ganha, o Fluminense ganha. Mas difícil dizer, hein? Para valorização tá praticamente igual. 4,20 aqui para 6,40. Precisa de 2 pontinhos aí para começar a valorizar. O Gabriel Teixeira precisa até de um pouco menos. Eu vou de Gabriel Teixeira. Mas vou deixar aqui uma menção aí ao Jean Mota também. É ótima opção, tá? Para essa rodada. Já que a gente ainda não tem dinheiro para pôr o Marinho, poderia ser o Jean Mota aí para ter um meia do Santos aí. Mas eu vou colocar o Gabriel Teixeira, beleza? O Fluminense também muito favorito, ó, ele fez 3 pontos também só roubando bola, só de participação, sem gol, sem assistência. O menino é bom. Vamos escalar o nosso reserva aí. Quem que vai na nossa reserva aí no meio campo? O Jean é mais caro, né? Pôr o Jean Mota no banco, mas não dá. Deixa eu ver quem que dá pra escalar aqui no nosso meio. Lima, Ricardinho, Ale. Boa opção, ó. Podia até ser titular, viu? 3 cartoletas, fez 1,40, facinho de valorizar, barato. Tem um jogo fácil aí, né? Contra o Corinthians. Então, Ale é uma boa. Ó, zagueiros. O Léo Ortiz, ele tá entre os mais escalados. É uma ótima opção. Custa aí, ó, 6,96 e tem uma média de 5, então tá tranquilo para valorizar, ótima opção. Mas, já que a gente economizou em outras posições aí, a gente vai de Fabrício Bruno. Mas aí você vai falar, o 12 conto num zagueiro, mas ele tem muita chance de continuar valorizando. A chance dele valorizar mais ainda é muito grande, ó. Ele tem uma pontuação maior, uma média maior do que o preço. E aí isso já é meio caminho andado aí para que dê tudo certo, beleza? Então, vamos ser um pouquinho ousado aí, vamos de Fabrício Bruno, tá bom? Já que a gente não pode ir de Léo Ortiz, eu acho que o Léo Ortiz seria melhor ainda, porque o Léo Ortiz, ele tá mais baratinho, você poderia economizar, a chance de valorizar ali tá mais ou menos igual, mas o Léo Ortiz tá nos mais escalados, então eu vou deixar aí como dica aí o Fabrício Bruno, beleza? E agora é sempre um momento, né? O último zagueiro que a gente tem para escalar, com pouca cartoleta, sobrou aí 5 cartoletas aí para escalar o último zagueiro. Vai ter que tirar alguém da cartola aí, né? Normalmente é um perna de pau que vem agora, né, velho? O último zagueiro é sempre o... Ó, o Luan, mas o Luan tá nos mais escalados. O Luan não seria má, não, embora ele seja perna de pau. Jogando em casa contra a Chape aí, poderia ser uma boa. Ó, o Luan Pérez faltou uma cartoletinha, dava para encaixar ele nesse time. Daqui para baixo a gente corre o risco do seguinte, ó, jogador muito desvalorizado, mesmo que faça um jogo razoável aí, tende a desvalorizar mais um pouco, por conta daquele esquema lá que eu falei de encaixar a média aí. Então muito desvalorizado assim eu acho que não é bom arriscar não. Bom, eu vou de Tite. Tite é nome de jogador, é? É jogador mesmo ou é o técnico? Vamos de Tite aí. Tá bom. O cara tem 2 pontos de média, ó. Tem aí um preço de 4, precisa de 2 pontinhos para valorizar. Ele fez 2 pontinhos, 2,20 aí. Ele fez isso sem o SG na rodada passada, então mesmo que o Inter aí faça um golzinho que tire o SG do Fortaleza, ele é capaz aí de fazer 2 pontinhos e não comprometer o time. Mesmo que ele faça 2 pontos, não vai valorizar de novo uma merrequinha igual valorizou na primeira rodada aí, mas tá bom, não vai comprometer o time, tá bom? Acho muito difícil dele avacalhar aí com a nossa valorização ou com a nossa pontuação, então deixa ele aí no time. Falta escalar em um zagueiro reserva. Bom, se o titular já foi nesse nível aí, mano, imagina o reserva, velho. Vamos agora aqui nos reservas, vamos ver o que tem aí que é possível. Raul Gustavo, não, vai rolar. Klaus, não. Victor Mendes pode ser uma boa. Embora o Paranaense também eu acho favorito, mas o Victor Mendes aí custando 97 centos de cartoleta, velho. Pode ser uma boa, vamos ver se tem mais alguém de bom aí. Vamos deixar o Luan no banco, né, velho? 4,30, certinho o preço pra arredondar aí, ó. Deixa o Luan no banco lá, tá bom. Sobrou aí 1,46. Hora decisiva aí de escolher o capitão. Que o Tassiano faz mais 18 nessa, velho. Seria bom, né? Ó, o Elinho, boa. Mas eu acho que é o jogador mais óbvio aí da rodada, cara.
Ele fez 9 pontos, 100 gols, sem assistência. Nesse jogo ele tem muito potencial aí para gol, para assistência, então a gente vai de Caio Paulista. Caio Paulista mais 10 nessa, velho. Caio Paulista de capitão, beleza? Ó, fechamos o nosso time aí, ó. Fechamos aí o Roger Machado como técnico, o Matheus Klaus, na lateral aí o Cariús e o Egídio, na zaga Fabrício Bruno e o Tite. O nosso mito Tassiano permanece aí na meia, Gabriel Teixeira, Ramires, Elinho, Robson e o nosso capitão aí, Caio Paulista, beleza? Ó, repara que nesse time aí eu gastei tudo que eu tinha, né? Praticamente tudo. Não precisa economizar nessa segunda rodada não. A dica de economizar é da primeira rodada. Agora você pode gastar tudo, contanto que você gaste em jogadores que estão valorizados, contanto que você observe aí jogadores que tenham potencial de valorizar e de pontuar nessa segunda rodada, beleza? Evite jogadores que estão estreando, a menos que sejam jogadores muito baratos e que tenham uma potencialidade boa aí para pontuar. Ó, o nosso banco, só tá pedindo o banco aí, ó, Cavicchioli, Xavier, Luan, Ale e Luiz Adriano. Então aí tá o nosso time. Mitamos aí na primeira rodada, embora não pareça, aí 40 pontos. Foi uma ótima pontuação aí para a primeira rodada. Valorizamos quase 12 cartoletas, tá tranquilo. A ideia é continuar valorizando nessa, valorizar aí pelo menos umas 20 cartoletas dessa rodada. Beleza? E aí a gente vai jogar um pouco mais tranquilo. Na terceira ainda tem um sistema diferente, então já se inscreve aí para você não perder o vídeo da próxima rodada. Deixa o joinha aí, compartilha com seus amigos aí que jogam cartola, ou com seus inimigos, ou com qualquer um aí da sua liga. Compartilha o vídeo aí, velho, compartilha. As dicas estão aí. É o que você vai fazer com elas que é a diferença, beleza? Até o próximo vídeo.